Boa noite. Antes da história começar, me conta uma coisa. Você também gosta de ouvir histórias assustadoras enquanto a chuva cai lá fora? Aquele som constante da chuva, o vento batendo nas janelas e a sensação estranha de que talvez você não esteja completamente sozinho. Se você gosta desse tipo de história, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias novas quase todos os dias. A primeira vez que eu percebi que havia algo errado com aquela casa foi durante uma tempestade. Não era uma chuva comum. Era aquele tipo de chuva pesada que cai como se o céu estivesse desabando. A rua inteira estava vazia. As árvores balançavam com o vento e os relâmpagos iluminavam as casas por alguns segundos antes de tudo voltar para a escuridão. Eu estava sentado na sala, olhando a chuva cair pela janela. Foi quando eu notei algo estranho. A casa ao lado estava acesa. Isso não faria sentido normalmente, se aquela casa não estivesse abandonada há anos. Quando me mudei para aquela rua, 3 anos atrás, todos os vizinhos disseram a mesma coisa. Ninguém morava ali, ninguém entrava ali e ninguém tinha coragem de comprar aquele lugar. No começo achei que fosse apenas mais uma dessas histórias de bairro, mas naquela noite havia luz dentro da casa. Uma luz fraca, amarelada, vindo da sala. Eu me levantei devagar e me aproximei da janela. A chuva estava tão forte que quase não dava para enxergar direito. Mas quando um relâmpago iluminou a rua, eu vi um homem parado na janela da casa, imóvel, apenas olhando para fora. No começo pensei que alguém tivesse comprado o lugar, talvez um novo vizinho. Mas havia algo errado. Ele não se mexia, não caminhava pela casa, não fechava as cortinas. Ele apenas ficava ali, parado, olhando para a rua enquanto a chuva caía. Fiquei observando por vários minutos, talvez até mais de 1 hora. E durante todo aquele tempo, ele não se moveu uma única vez, nenhuma. Era como se fosse uma estátua. Quando a tempestade começou a diminuir, eu fui até a cozinha pegar um copo de água. Não fiquei fora da janela por mais de 30 segundos, mas quando voltei, a luz da casa havia apagado e o homem tinha desaparecido. A casa voltou a ficar completamente escura, como se nunca tivesse havido ninguém ali. Eu tentei convencer a mim mesmo de que alguém realmente tinha se mudado, mas no fundo algo não parecia certo. Na manhã seguinte resolvi passar em frente à casa, talvez ver um carro, talvez ouvir alguém lá dentro, talvez apenas confirmar que tudo aquilo tinha uma explicação simples. Mas quando cheguei perto, o lugar parecia ainda mais abandonado do que antes. O portão estava enferrujado. O mato do quintal tinha quase 1 metro de altura. As janelas estavam cobertas de poeira. E o mais estranho, não havia nenhuma marca de pegadas na lama da chuva da noite anterior. Nenhuma! Era como se ninguém tivesse entrado ali. Eu fiquei parado, olhando aquela casa por alguns segundos. Então, ouvi a voz de alguém atrás de mim. Era um vizinho que morava 2 casas abaixo. Um senhor velho chamado Antônio. Ele perguntou se eu estava pensando em comprar aquela casa. Eu disse que não. Então perguntei se alguém tinha se mudado ali recentemente. O rosto dele mudou na mesma hora. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou algo que me deu um arrepio estranho. Você viu alguém lá dentro durante a chuva? Eu respondi que sim. Um homem parado na janela. Antônio suspirou devagar e disse algo que até hoje eu não consigo esquecer. Então você finalmente viu ele? Eu perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Mas o velho apenas balançou a cabeça. Disse que era melhor eu não prestar atenção naquela casa. E que algumas coisas são melhores quando a gente simplesmente ignora. Depois disso, ele entrou na própria casa e fechou a porta. Eu fiquei ali parado na calçada, olhando novamente para aquela casa vazia, tentando decidir se tudo aquilo era apenas uma coincidência ou o começo de algo muito pior. Durante os dias seguintes, nada aconteceu. A casa
permaneceu vazia, escura, silenciosa, exatamente como sempre foi. Quase comecei a acreditar que tinha imaginado tudo, até que a segunda tempestade chegou. Era noite novamente. A chuva começou fraca, mas rapidamente ficou mais forte. O vento sacudia as árvores da rua, e os trovões faziam as janelas tremerem. Sem perceber, meus olhos foram direto para a casa ao lado, e meu estômago gelou. A luz estava acesa novamente, a mesma luz amarelada na sala. E quando um relâmpago iluminou a rua, o homem estava lá, no mesmo lugar, na mesma janela, na mesma posição, parado, olhando para fora. Mas dessa vez, eu tive certeza de uma coisa. Ele não estava olhando para a rua. Ele estava olhando para mim. Mesmo com a chuva forte e a distância entre as casas, eu sentia aquilo. A sensação era estranha, como se aqueles olhos atravessassem a escuridão da rua e parassem exatamente na minha janela. Fiquei parado, observando, tentando entender se aquilo era apenas impressão. Mas quanto mais eu olhava, mais eu tinha certeza. Ele sabia que eu estava ali. O relâmpago iluminou o rosto dele por um segundo, e foi o suficiente para eu perceber algo estranho. A pele parecia pálida demais, como alguém que não vê o sol há muito tempo, e o rosto parecia molhado, não molhado de chuva, molhado como alguém que acabou de sair da água. Eu fiquei olhando por alguns minutos. Depois peguei o celular. Decidi tirar uma foto. Talvez ver aquilo de longe ajudasse a provar que eu estava exagerando. A câmera focou na casa. Clique. O flash iluminou a rua por um instante. Quando olhei novamente para a janela, o homem ainda estava lá, imóvel. Mas agora algo tinha mudado. Ele parecia mais perto do vidro, como se tivesse se aproximado um pouco, ou talvez fosse apenas impressão. Voltei para dentro e sentei no sofá. O celular ainda estava na minha mão. Abri a foto que tinha acabado de tirar. E naquele momento senti um arrepio percorrer minhas costas. O homem não estava apenas olhando para a janela. Na foto, ele estava olhando diretamente para a câmera, como se soubesse exatamente onde eu estava. Eu tentei rir da situação. Disse para mim mesmo que era apenas perspectiva, ou reflexo da luz. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que não era. Decidi tirar outra foto. Voltei até a janela. A chuva ainda caía forte. A casa ainda estava iluminada. E o homem ainda estava na janela. Clique. Outra foto. Voltei para o sofá. Abri a imagem. E dessa vez, o arrepio foi ainda pior. Na segunda foto, o homem estava mais perto, muito mais perto. O rosto dele estava quase colado no vidro. E os olhos estavam completamente escuros, sem brilho, sem reflexo. Apenas duas manchas escuras olhando diretamente para mim. Eu levantei rapidamente e voltei para a janela. Mas naquele momento a luz da casa apagou. A janela ficou completamente escura e o homem tinha desaparecido. A tempestade continuou por mais algumas horas, mas ele não voltou. Na manhã seguinte acordei com aquela sensação incômoda, aquela dúvida que não sai da cabeça. Eu precisava olhar aquela casa de perto. Saí de casa e caminhei até o portão enferrujado. A grama estava molhada da chuva da noite. O vento frio passava pelas árvores e a casa parecia ainda mais abandonada de perto. Nenhuma luz, nenhum barulho, nenhum sinal de vida. Mas quando cheguei mais perto da janela, notei algo que fez meu estômago revirar. Marcas no vidro, como se alguém tivesse apoiado as mãos ali. E essas marcas estavam molhadas, ainda escorrendo, mas isso não fazia sentido, porque já fazia horas que a chuva tinha parado. Eu me aproximei mais, tentando enxergar dentro da casa, e foi quando percebi outra coisa. No chão da sala havia marcas de água, como pegadas molhadas, indo da porta até a janela e depois voltando para dentro da casa. Eu fiquei olhando aquilo por alguns segundos,
tentando pensar em alguma explicação lógica. Talvez alguém tivesse entrado ali escondido, talvez um morador de rua, talvez alguém que estivesse usando o lugar durante as tempestades. Mas quanto mais eu pensava nisso, menos sentido fazia, porque havia algo que não saía da minha cabeça. As pegadas no chão pareciam vir da água, como se alguém tivesse caminhado ali, depois de sair de algum lugar inundado. Naquela noite tentei ignorar tudo. Fechei as cortinas, liguei a televisão, tentei me distrair. Mas cada trovão que ecoava no céu fazia meu olhar ir automaticamente para a janela, como se parte de mim esperasse vê-lo novamente. E foi exatamente isso que aconteceu, perto da meia-noite. A chuva começou outra vez, no começo fraca, depois mais forte, e quando olhei para a casa ao lado, a luz estava acesa novamente. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu caminhei lentamente até a janela. E lá estava ele. Mas dessa vez algo estava diferente, muito diferente. O homem não estava na janela. Ele estava dentro da casa, no meio da sala, parado, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse ouvindo algo. E lentamente, muito lentamente, ele começou a caminhar. Os passos eram estranhos, pesados, como se as roupas dele estivessem encharcadas. Ele parou novamente. Então, levantou a cabeça e olhou diretamente para a minha casa, para a minha janela, para mim. E naquele momento eu tive uma sensação horrível, a sensação de que aquilo não estava apenas me observando. Aquilo estava se aproximando,